Ela é amiga da minha mulher. Pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim. Ainda por cima é uma tremenda... Saudações, alunos! Estamos aqui reunidos para mais um programa Não Precisa Copiar. Estou aqui com os meus amigos Rodrigo R. de Carvalho e Fagner Concolato. E essa semana a gente começa o volume 2 do PET. Depois de 2 semanas de espera, altíssima expectativa, muito aluno correndo atrás do prejuízo aí para fazer os trabalhos, a gente finalmente vai começar de novo. Então, antes da gente começar, queria também avisar a todo mundo aí que estiver ouvindo que se você quiser mandar sugestões, dúvidas, xingar a gente ou qualquer coisa do gênero, agora a gente, além do seção de comentários lá no site, a gente tem redes sociais agora, né? A gente quer alcançar os jovens, e os jovens estão no Twitter, estão no Instagram e estão também no TikTok. Só que aí a gente achou que o TikTok era uma vergonha grande demais e a gente preferiu ficar fora desse ambiente. Quais são, Rodrigo? Instagram, Twitter e Facebook. Facebook também? Também. Vejam, alunos, não façam como o Pedro, que ele sequer sabe que a gente tem todas as 3 mídias. E como é que o aluno faz pra marcar a gente no Twitter, pra falar mal da gente, elogiar, dizer que... O aluno não, né? Tem gente aí que não é nosso aluno, tá ouvindo, né? Queria mandar um abraço especial aí pro Newton César, pra Laizinha e pra Tamara, que são as 3 pessoas que me disseram que estão ouvindo e elogiaram o nosso programa. Maravilha. Você tem que botar aquele arroba lá, N precisa copiar. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, é o mesmo endereço. Eu gostaria de pedir para vocês que estão escutando para divulgar o canal, para passar, compartilhar nas suas redes sociais, enviar para os colegas de vocês que não são nossos alunos, mas que também estão no ensino médio, que podem usufruir desse conteúdo para ajudar a fazer o PET deles, e isso vai ser muito importante para a gente continuar crescendo e atingindo mais pessoas. E lá no site, cada episódio tem um lugar para vocês divulgarem. Vocês podem compartilhar a partir do site e fazer a gente chegar em mais pessoas. Então hoje a gente vai ler o texto aqui do On Fry, ou alguma coisa assim que fala, que chama Ainda Há Muito de Babuíno em Nós. Então vamos lá, primeiro parágrafo. Em alguns, sim, sem dúvida. Passe apenas 1 hora com eles e você perceberá rapidamente. Em outros, é menos evidente. Nessa área, os homens apresentam diferenças e desigualdades consideráveis. Da monstruosidade ao gênio há muitos graus. Onde estamos? Onde você está entre esses 2 extremos? Mais próximo da besta ou do cara excepcional? Difícil de responder. Tanto que as partes animais e humanas parecem difíceis de separar claramente. Onde está o chimpanzé? Cadê o homem? Às vezes as 2 figuras parecem conhecer um estranho entrelaçamento. Perfeito. Então, assim, o tema central que está sendo discutido aqui é o que nos distingue dos demais animais, né? Que nós temos uma parte animal, isso é bastante claro. A grande questão é que parte vai fazer com que nós nos destacamos e de alguma maneira podemos nos distinguir dos babuínos, dos macacos e dos outros animais. Especificamente esses aí, né? Porque a gente sabe que a gente tem ancestralidade em comum com todas as outras criaturas, né? Graças à teoria da evolução. Só que, especificamente, qual é a diferença desse ramo da ancestralidade recente que separou nós, seres humanos, nossa sociedade, nossas instituições, dos demais primatas que ainda vivem nas árvores? Eu acho que o texto, só esse primeiro parágrafo, já deixa evidente que é a alta quantidade de inteligência no comportamento humano. Eu acho interessante também que ele fala assim, ele define o que é o ser humano como um ser que é diferente do macaco, diferente do animal. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca que o ser humano está entre esses 2, entendeu? Então, acho que tem um ponto interessante aqui para a gente pensar. Se o ser humano está entre o animal e o gênio, sacou? Então, o gênio não é ser humano. Então, ele já colocou alguma coisa aí que coloca o ser humano como perdido nesse espectro. É alguém que tem inteligência, mas que não tem a sua inteligência plenamente desenvolvida, não consegue evocar a sua inteligência o tempo todo e em alguns momentos abandona ela completamente para ter um comportamento parecido com um ser que não tem inteligência nenhuma. Isso mostra também um elemento de desigualdade entre os homens, né? Quer dizer, alguns estão mais perto do babuíno e outros mais perto do gênio.
Então tem algo que, de aspecto de liberdade humana, de uso da sua liberdade, de uso da sua vontade, que vai te colocar em pontos desse espectro, né, mais perto de um ou de outro. E aí isso daí traz o tema da educação, né, do processo cultural e social de educação, que é justamente o processo que talvez vai destacar, mas eu acho que isso é mais assunto para o próximo parágrafo que o Pedro vai ler. Ainda antes, nesse parágrafo, eu só chamar a atenção dos alunos para um aspecto interessante. Durante muito tempo, a gente não tinha noção que o que acentua essa diferenciação entre o comportamento mais parecido com um animal com um comportamento mais racional, a gente não tinha noção do que era o processo de educação. Há, sei lá, 100 anos atrás, muita gente acreditava que era uma questão genética. As bases filosóficas, científicas do nazismo acreditavam realmente que era uma questão genética e por isso que alguns povos não se desenvolviam. Não era uma questão educacional. Hoje em dia, cientificamente, a gente pode colocar que o grande fator para o desenvolvimento, para a racionalização do comportamento humano é a educação. Embora existam componentes genéticos nessa equação, ele não é tão determinante quanto o contexto que a pessoa está inserida, quanto a cultura que ela está inserida. Mas para vocês ficarem de olho, porque pode ter textos que partem desse mesmo princípio, que existem comportamentos de certos grupos humanos que são muito mais próximos do comportamento animal, mas se esse texto dá a entender que esse comportamento é algo genético daquele povo, esse texto está indo para a direção errada, que a ciência já mostrou que a genética é importante para vários aspectos, mas para a aquisição de cultura, o meio que você está inserido é muito mais importante do que ela. E se o texto continuar insistindo por esse lado, ele está caminhando para o lado do nazismo, da eugenia, daquelas ideias que foram ultrapassadas no início do século passado. E vale ressaltar também que a questão da educação que eu estou falando aqui não é educação formal, né? É o processo educativo, social e cultural, não necessariamente ir à escola. Isso aí, Rodrigo. Incentiva os nossos alunos a não irem na escola e vamos para o próximo parágrafo, Pedro. O Rodrigo, apesar de estar incentivando os alunos a matarem a aula, né, saírem da escola, ele está parcialmente certo, porque de fato essa educação que a gente passa muito antes de pisar na escola, que é a educação emocional, é a educação de aprender que existem regras, que as outras pessoas não são meros objetos, é quando a criancinha está chorando no parquinho e a mãe vai até ela e pergunta o que está acontecendo, e aí você descobre que a outra criança queria um brinquedo, pegou, e aí você tem que introduzir para aquelas crianças o conceito de propriedade, permissão, consentimento, compartilhar. Então, essa etapa que a gente está falando aqui quando a gente fala educação. E essa etapa depois ela é refinada com uma série de conhecimentos e valores que são divulgados na escola. Certíssimo, e eu não estou dizendo para não ir à escola mesmo, porque meu emprego depende disso. Segundo parágrafo. Descobrimos que o chimpanzé e o homem se distinguem na maneira de responder às necessidades naturais. Eu me pergunto aqui se o autor está sendo epicurista, né? O macaco permanece prisioneiro da sua bestialidade, enquanto o homem pode se livrar dela parcialmente, totalmente, ou transformá-la, resistir a ela, superá-la, dando a ela uma forma específica. Daí a cultura. Diante das necessidades, instintos e impulsos que dominam totalmente o animal e o determinam, o homem pode escolher exercitar sua vontade, sua liberdade, seu poder de decisão. Onde o chimpanzé sofre a lei de suas glândulas genitais, o homem pode combater a necessidade, reduzi-la e inventar sua liberdade. Sobre a pergunta do Pedro, eu acho, Pedro, que é mais no sentido geral mesmo, porque ele fala dos genitais, então provavelmente ele está falando do sexo. Nós inventamos formas culturais para responder à necessidade natural do sexo. Nós inventamos formas culturais para resolver as necessidades da alimentação. Eu acho que são essas coisas mais básicas que os animais resolvem. Sobrevivência, de conseguir abrigo, de ir para lugar seguro. Exatamente, estratégias de sobrevivência que os macacos resolvem de uma maneira e cada cultura humana resolve o mesmo problema de forma diferente. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é aquele dos Inuit, né, que se chama, que a gente chama de esquimó, mas o correto eu acho que é Inuit. Os esquimós, existem duas culturas diferentes que resolvem os mesmos problemas de formas totalmente distintas. Por exemplo, o problema que é o problema grave da habitação. Como é que eles vão se proteger do frio?
tem um grupo de inuits que fazem aqueles coisas do desenho, os cubos de gelo, e fazem suas casas de cubos de gelo. E um outro grupo cultural usa pele de animais para fazer a sua casa. Então, quer dizer, o problema, a necessidade natural é a mesma, que é de responder ao problema do frio, e cada um dos grupos vão resolver de uma maneira diferente. O João de Barro, todos os João de Barros, em qualquer lugar, vai resolver da mesma maneira, fazendo aquela casinha voltada para a mesma direção. Então ele resolveria através de um instinto e não através de uma questão cultural, né? E é interessante notar que uma capacidade que o ser humano tem, que o animal não tem, é de perceber que a maneira que ele tradicionalmente resolve os problemas parou de dar certo. Os animais, muitas vezes, eles têm uma maneira instintiva de resolver problemas por uma questão ambiental. Essa maneira para de dar certo e o animal não percebe, continua tentando resolver desse mesmo jeito, né? Por exemplo, se o João de Barro construísse as casas dele sempre no entroncamento de árvores, e as árvores de uma região todas apodrecem e depois de um tempo caem e destrói a casa do João de Barro, o João de Barro não vai deixar de fazer as casas daquele mesmo jeito, no mesmo local, porque esse problema está acontecendo. Essa capacidade que o ser humano tem de perceber que uma maneira que ele resolve as coisas parou de dar certo, é uma capacidade que os outros animais não têm. Se um animal começa a beber água num rio, e a água do rio está envenenada, está com alguma coisa que não altera o sabor dela, e que depois de alguns dias os animais começam a morrer, os animais não fazem a vinculação que, não, a gente está morrendo porque todo mundo está bebendo água naquele rio e está morrendo. Eles continuam bebendo ali e a espécie pode... E aquele grupo pode ser reduzido a nada se nada de estranho acontecer, né? Eles não têm essa capacidade de deixar de cometer um ato porque eles sabem que aquele ato vai dar problema. Se a pandemia aí fosse no reino animal, eles não iriam ter capacidade de fazer isolamento social, porque sair para a rua, sair para o mundo para satisfazer suas necessidades é algo instintivo para eles, algo que eles não conseguem deixar de fazer. Eu acho interessante que ele coloca aqui nesse parágrafo é a questão de combater esse instinto e essa necessidade. Porque você tem, por exemplo, se a gente fosse animal, uma determinada, no nosso caso que somos heterossexuais, você tem uma mulher, ponto, que a gente se sente atraído por ela. Só que no contexto cultural, essa mulher pode ser, em vários contextos diferentes, proibida, entre aspas, no sentido de que você chegar nela ou tentar beijar ela é repreensível. Então, por exemplo, se ela já é casada com outro homem, é repreensível culturalmente. Mas bestialmente, nada mudou no corpo dela, na aparência dela, que te atrai sexualmente, e nada mudou na sua disposição geral em relação a pessoas que te atraem ou não. Aí essa mesma mulher, se ela não for casada, se ela for solteira, se ela tá numa festa e você tá numa festa, tudo certo. Agora, se você trabalha com ela e vocês dois estão no ambiente de trabalho, tentar beijar ela é assédio sexual. Então, no contexto cultural, o que seria claro e distinto para um cachorro, tanto que, por exemplo, os cachorros não se importam de transar no meio de uma reunião social, no meio da rua, passa a ter que ser negado para satisfação desses valores culturais. O instinto é colocado em xeque pela cultura. E é aí que se constrói a liberdade humana. E é também interessante notar como essa nossa capacidade de construir a nossa própria cultura, de construir as nossas próprias tradições, as nossas próprias maneiras de resolver os problemas, como ela se manifesta das mais variadas formas. Voltando até no exemplo dos esquimós, dos povos inuits lá que o Rodrigo falou. Eles têm uma tradição em relação ao casamento que a grande maioria dos povos não tem. Se você chega para visitar um inuit na casa dele, como eles vivem lá na Sibéria, no extremo norte do mundo, e lá é muito frio, o dono da casa, o marido, ele cede para você a esposa dele para você dormir com ela, fazer sexo com ela. Enquanto que nos outros lugares do mundo isso é um tabu proibido, né? Isso é proibido para a grande maioria de todas as outras culturas. Para os inuits isso é considerado natural. O cara tá vindo de longe, ele não tá acostumado com aquele frio, nada mais normal que ele se esquentar da melhor maneira possível com a esposa Sério? da casa. Não sabia disso não, que loucura. Eu também nunca tinha ouvido falar, incrível. Quando você estava discutindo, eu fui confirmar para ver se essa informação era verdade. Fascinante. O Google falou que... Exatamente isso. O que é proibido, qual instinto tem que ser negado, é justamente discutível, porque cada cultura vai oferecer versões diferentes do que é esse instinto a ser negado e como a gente vai negar esse instinto. Só um tema que você colocou dos cachorros, eu não me lembro agora, não sei se um de vocês sabe,
eu acho que, se eu não me engano, é o Levi-Strauss, que vai falar sobre o que caracteriza o surgimento de uma sociedade, de uma cultura, seria a proibição do ato sexual em algum nível. Então, por exemplo, os cachorros também não têm isso. Eles podem fazer sexo com irmãs, com mães, não existe nenhum tipo de proibição, e nas culturas humanas sempre tem algum tipo de proibição, seja da mãe, seja do pai, seja, enfim, de algum membro da família, você não pode fazer sexo com eles. Quando não é todos, Freud né? isso? Não é aquele totem tabu? Ah, eu acho que é isso mesmo, acho que é Freud. Então, Ó, Levi-Strauss um me dos perdoa. dois. Fica aí a oportunidade de você procurar sozinho saber. O homem e o chimpanzé se separam radicalmente quando se trata de necessidades espirituais, as únicas que são próprias dos homens, e as quais nenhum traço, mesmo que ínfimo, é encontrado nos animais. O macaco e o filósofo dificilmente se O macaco e o filósofo O macaco e o filósofo dificilmente se distinguem por suas necessidades e comportamentos naturais. Embora estejam parcialmente separados quando o homem responde a essas necessidades através de dispositivos culturais. Por outro lado, eles são radicalmente distintos pela existência, nos seres humanos, de uma série de atividades especialmente intelectuais. O macaco ignora as necessidades espirituais. Não há erotismo nas macacas, nem gastronomia em babuínos, filosofia em orangotangos, religião em gorilas, técnica em macacos ou arte em bonobos. Somente uma correção, ele falou que eles ignoram, os macacos ignoram essas questões espirituais. Eles não ignoram, eles simplesmente não têm essa demanda. Então isso não se apresenta como um problema para eles. E para nós se apresenta. Então é uma diferença que a gente tem que marcar. Eu acho só um ponto aqui que, tentando polemizar em cima do parágrafo, nas aulas do professor Luciano Caberino na faculdade, tem uma questão que ele levantou que eu acho que faz sentido a gente questionar em cima disso. A gente não tem certeza absoluta que os macacos não têm necessidades espirituais, porque eles não dominam a linguagem e não podem compartilhar com a gente os seus conteúdos mentais. Então a gente consegue inferir que ele, fazendo uma leitura em cima do comportamento dos macacos, que eles não têm necessidades espirituais, que eles não têm erotismo, gastronomia eu acho difícil não falar isso, que eles não têm religião, nem nada disso, mas a gente não consegue ter certeza absoluta porque a gente não consegue se comunicar com eles plenamente como a gente consegue se comunicar com os outros seres humanos. Então a gente não tem acesso ao conteúdo mental dos macacos nem de qualquer outro animal. Talvez eles tenham, mas a gente não só fica vedado pra gente essa possibilidade. Quando a gente imagina, por exemplo, religiões alienígenas, sociedades alienígenas na ficção, a gente imagina elas, bem ou mal, como são produções humanas, a partir da ótica humana, ainda que a gente invente, combine coisas para criar novos elementos, a gente vê pela ótica humana. Talvez, assim, eu não concordo com essa posição, porque eu acho que se uma criatura tivesse inteligência e fosse capaz de produzir esse tipo de coisa, talvez a gente, mesmo sendo diferente, a gente conseguiria reconhecer. Só que talvez seja isso. Talvez esteja numa ótica tão alienígena pra gente que você não esteja vendo a religião dos porcos. O Humberto uma vez comentou um livro pra mim, que eu não li, que chama, acho que, O Orador dos Mortos, que é uma colônia espacial que começa a se relacionar com essa raça alienígena, que parecem, assim, uns porquinhos, e eles têm um nível de inteligência que a gente diria de um macaco. E eles dilaceram as pessoas depois que morrem, alguma coisa assim, e fazem umas coisas separadas, assim, os membros separados das pessoas, sabe? Todo mundo... Uma coisa meio White Walkers no começo do Game of Thrones. E tem toda uma dinâmica dos colonos em relação a essa coisa que eles acham hedionda, horrorosa, e eventualmente no desenrolar do livro percebe-se que aquilo ali é um rito funerário daquela raça, que é inteligente e que está justamente homenageando os mortos ao fazer aquilo. Então talvez seja uma coisa assim, que o comportamento e tal. Eu não concordo, mas pode ser. Eu acho complicado. Eu não vejo no animal, então mas talvez ele tenha. Eu acho complicado esse tipo de argumento. Mas é claro que tem coisas muito curiosas. Por exemplo, o elefante se distanciar quando vai morrer. O reconhecimento do golfinho no espelho. Então realmente é uma zona bastante cinzenta e que gera uma discussão.
mas eu acho que a gente tem que ficar no território seguro. O território seguro é dizer que em nós é muito mais sofisticado do que no animal, pelo que a gente conhece. Mas assim, trazendo um argumento para esse lado que não dá para afirmar nada a esse respeito, o exemplo até que foi usado na aula que eu estou falando, era da relação do europeu quando chegou nas Américas, principalmente com os povos tupis aqui do Brasil, que achavam completamente bestial o ato de, quando o inimigo fosse capturado, tratar o cara bem, dar de tudo do bom e do melhor para ele na aldeia, e depois de, sei lá, uma semana, não lembro exatamente o tempo, o cara era amarrado, morto, e eles comiam o corpo do inimigo. Isso para eles era considerado no mesmo patamar dessa questão do livro aí que o Pedro colocou. Mas depois eles não tinham o domínio da linguagem, depois eles conseguiram determinar que aquilo ali era um rito religioso e que fazia parte da cultura dos povos brasileiros. E para o europeu parecia mais um comportamento animal, de fome ao ponto de comer o corpo de um inimigo. Próximo parágrafo. A linguagem, não necessariamente a linguagem articulada, mas os meios de comunicar ou de corresponder, trocar posições intelectuais, opiniões, pontos de vista, essa é a definição autêntica de humanidade do homem. E com a linguagem, a possibilidade de apelar a valores morais, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos. A distinção de bem e mal, de justo e injusto, de terra e céu, de belo e feio, de bom e mal, é feita apenas no cérebro humano, no corpo do homem, nunca na carcaça de um babuíno. A cultura nos afasta da natureza, subtrai-nos nas obrigações que submetem cegamente os animais, que não têm escolha. A primeira distinção que eu queria fazer aqui é que parece que agora algumas pesquisas estão descobrindo uma linguagem dos animais. Só que me parece a diferença que eles chamam apenas de linguagem aqui é de uma linguagem direta, né, de tipo manifestador, perigo, uma linguagem mais simples assim, de tipo predador, só manifestar algo que está ali imediatamente à flor da pele, e a linguagem simbólica dos seres humanos, que você pode elaborar raciocínios, você pode mentir, você pode fazer toda sorte de patifaria com ela. Mas assim, eu acho que tem, já nesse campo, já tem estudos que conseguiram identificar linguagens um pouco mais complexas, como, por exemplo, os golfinhos, que, se não me engano, são os seres mais inteligentes depois do ser humano na Terra. E ela inclui ritos de acasalamento, e não necessariamente só essa simplicidade aí de identificar pontos específicos, né? Parece que eles têm nome também, eles conseguem se identificar por um nome específico, os golfinhos. E, se eu não me engano, não sei se é coisa de filme, eu acho que é real. Alguns macacos, orangotangos, eu acho que conseguem aprender linguagem de sinais. Então, em algum nível, eles conseguem trabalhar isso. Isso é ficção ou é real? Não sei. Eu já vi, então. Eu já vi um filme assim. Eu já vi um filme na sessão da tarde assim. Chama Planeta dos Macacos. Não, eu acho que é real, mas eles conseguem identificar. Eles conseguem uma quantidade de vocabulário pequeno, vocabulário né? Muito 40, pequeno. 50. Mas mesmo assim, mostra de novo a questão da gradação, né? Quer dizer, nós temos linguagem, nossa é muito sofisticado, tá correto. Só que em níveis, os seres também têm, os outros animais também têm linguagem. Agora, eu acho que o diferencial tá nesse dos valores, né? Valores morais, valores religiosos e políticos e estéticos. Eu acho que é aí que está a grande discussão, pelo menos na capacidade de comunicar esses valores, porque, por exemplo, no reino animal existem valores estéticos. O bicho que é mais feinho, ele é jogado de lado, né? E o bonitão, então, existe um tipo de valor estético, ele só não é, eu acho, talvez, comunicável, e nem precisa ser, porque o instinto toma conta disso, e ele também não é discutido, né? É crítico, discutido qual seria o melhor valor estético, o melhor valor moral, enfim, isso daí realmente não tem. Mas assim, além dessa discussão que existe ou não existe no reino animal, eu acho que o que a gente pode trazer para a discussão principal do texto é que existe até no comportamento humano, em alguns momentos, um completo ignorar dessa questão. Em alguns momentos a gente age instintivamente diante de um valor moral que é diferente do seu. Em algum momento a gente age instintivamente diante de uma religião que é diferente da sua, diante de uma opinião política, de um juízo estético
diante de uma filosofia que é diferente da sua. O que seria agir instintivamente diante de uma questão dessa? É quando você vê para alguém que tem um valor moral diferente do seu e você não conseguir dialogar com a pessoa, não conseguir usar a linguagem para tentar entender melhor aquele valor moral ou para tentar conviver com uma pessoa que tem um valor moral daquela. Se você, por exemplo, vê alguém que, sei lá, que considera que roubar é certo, você pode agir instintivamente, enfiar a porrada nessa pessoa, amarrar ela num poste, bater até a morte. Isso seria agir instintivamente. Você está diante de um valor moral diferente, você não está usando a linguagem para apelar a esse valor moral, explicar porque o seu valor moral é superior ao dele. E aí a gente pode dar o mesmo exemplo para o campo religioso, político, estético, filosófico. Você pode estar diante de uma religião que você não concorda e ir lá e quebrar o templo religioso dele. Isso aconteceu, acho que no ano passado, no Rio de Janeiro. Teve uma onda de ataques a templos religiosos de religiões de origem africana. A gente está vivendo quase todo dia, né, discussões que são motivadas muito mais por um instinto, porque o outro lado tem uma visão política completamente diferente da sua. E assim vai para todos os outros campos, né? O ser humano é o único ser que tem a capacidade de discutir esses valores, de superar esses conflitos usando a linguagem e não necessariamente usando os instintos. Sempre que a gente apela para a força ou para intolerância, a gente está usando os instintos e não usando outra coisa também é que a gente é a única criatura que é capaz de ou enxergar ou colocar esses valores na natureza, né? Depende do seu ponto de vista. Então, por exemplo, eu vi uma notícia fantástica que acho que foi no Ceará, talvez tenha sido no Ceará, uma gangue de cachorros de vira-latas caramelo estava atacando as pessoas que estavam na praia. E aqui, eu tô aqui de quarentena, no lockdown, fazendo a minha parte para achatar a curva, né? E tô esperando ver se o Zema e o presidente fazem alguma coisa, compram testes, se ele aumenta os leitos do hospital, pra gente poder sair disso, igual eu tô vendo aqui as pessoas no Instagram que estão em Portugal, que estão na Irlanda, que estão na Dinamarca, que já estão vivendo a vida diferente, né? Com novos procedimentos, mas já vivendo a vida normal. Então eu tô indignado, porque alguém está indo na praia, essa pessoa está atrasando o fim desse lockdown, eu tô pagando a minha parte, e quando eu vejo essas pessoas sendo atacadas por uma gangue de cachorros selvagens, eu sinto um senso de justiça, né? Porque elas foram punidas por fazer algo que vai matar muitas pessoas, porque não achatar a curva, apesar de eu estar rindo, significa que muitas mais pessoas vão morrer do que precisam morrer pelos dados estatísticos da doença. Então, os cachorros caramelo, apesar de serem instrumentos da justiça divina, eles não têm noção de que eles estão, ao atacar as pessoas nas praias, criando um ambiente mais seguro para todo mundo. Quem é capaz de ver isso sou só eu. E a pessoa que foi atacada, talvez. O cachorro não sabe que ele está combatendo a pandemia. Ele está virando um instrumento de prudência, né? Porque agora não é mais o medo do vírus só, mas também o medo de ser atacado por uma gangue de vira-latas caramelo. Esse é o mesmo pensamento da pessoa que vê a nuvem de gafanhotos vindo para o Brasil e fala assim, aquilo ali é a justiça divina baixando aqui, porque aquilo ali é uma praga, exatamente. etc. A questão é descobrir se você está colocando isso na natureza ou se você está enxergando isso de fato. É na Bahia, gente. Eu procurei aqui a gangue canina na Bahia. Tô pensando no Ceará porque eu li o livro do Ciro recentemente, aí tô com o Ceará na cabeça. Próximo parágrafo. A forma de responder às necessidades naturais e a existência específica de uma necessidade intelectual não são suficientes para distinguir os homens das cidades dos macacos da selva. Devemos adicionar como um macaco especificamente humano a capacidade de transmitir conhecimentos memorizados e evolutivos. A educação, a condição intelectual, a aprendizagem, a transmissão de conhecimentos e valores comuns contribuem para a criação de sociedades onde as disposições humanas são feitas e refeitas incessantemente. As sociedades de chimpanzés são fixas, não evolutivas. Sua habilidade é reduzida, simples e limitada. O que eu acho que é colocado aqui é a capacidade da educação de fomentar valores, sejam eles quais forem. Quando foi implantar o integral aqui em Além Paraíba, eu assisti uma palestra que mostrou algumas estatísticas. Quais eram essas estatísticas? Famílias pobres, famílias que tiveram gravidez cedo,
famílias que não tinham educação formal, a tendência era que seus filhos também repetissem esses mesmos padrões biográficos. Então, os filhos de famílias que evadiram a escola evadiriam a escola, os filhos de famílias que tiveram gravidez na adolescência teriam gravidez na adolescência, os filhos de famílias que não tinham muito dinheiro tenderiam a trabalhar em posições que não renderiam muito dinheiro. Qual que era a grande venda do ensino integral, né? A grande propaganda do ensino integral? Que colocar esses jovens do fundamental e do médio no integral criaria, dentro da lógica do integral, uma rede nova de valores ligados à liderança, ao trabalho solidário de equipe, à produção de respostas diante de problemas, à autocapacitação, a disciplina, que, como consequência, era possível observar estatisticamente nos resultados gerados em outras experiências, anulava os efeitos estatísticos dessa biografia dos pais. Então, o que essa propaganda do integral estaria dizendo? Que esse novo modelo de implantação da escola incutiria nos alunos valores novos, que mudariam as gerações futuras. É por isso que as pessoas falam tanto, mesmo sem ter uma noção exata do porquê, da importância da educação. É com a educação que você pega uma família que a vida toda viveu numa renda X e a partir da próxima geração, essa família vai começar uma trajetória ascendente, onde você vai ter filhos que vão ter profissões ligadas ao ensino superior, tendem a trabalhar menos horas, que tendem a receber mais pelas horas trabalhadas, que tendem a ter plano de saúde. Esse tipo de coisa que a gente está falando do poder transformador da educação não é só uma poesia de que o ser humano vai se sentir mais feliz e tal. Isso também é possível realizar com a educação. Mas a gente está falando tanto de coisas palpáveis assim, quanto de questões... estamos falando de questões econômicas, de ascensão social, também questões de valores. Então, por exemplo, uma educação que normaliza o papel submisso das mulheres vai criar uma sociedade que vai tentar impor esse padrão às mulheres e vai ser hostil às mulheres que manifestarem pensamento próprio, independência e agência. Assim como o contrário também é verdadeiro. Uma sociedade que prega a igualdade dos gêneros, vai também se tornar uma sociedade que vai fomentar e incentivar as mulheres nos mais diversos papéis e vai hostilizar aqueles indivíduos que tentarem colocar as mulheres em papéis submissos e valorizar os homens só porque são homens e não pelos méritos que de fato eles apresentem. Nossa, que bonita essa fala do Pedro, eu fiquei até assim impressionado. Não sei se vocês também gostaram, ouvintes, mas poxa vida, fiquei assim perplexo, que eu vou ter até que retomar o rumo do meu pensamento aqui. Eu só queria marcar, acho que depois disso tudo só restou marcar uma coisa. É o caráter progressivo, né, que aparece no parágrafo. Quer dizer, o que o Pedro está falando é um acúmulo. A educação ela pode se tornar um acúmulo de transformação da sociedade e de transformação da sua vida particular. E no reino animal não tem esse processo cumulativo, né, que é tão marcado na educação de seres com necessidades intelectuais, com capacidades espirituais. Interessante também pautar que o processo de educação, como está colocado aqui, ele não é um processo instintivo. Você não tem um instinto dentro de você que te direciona para o processo educativo. O processo educativo formal na escola ou o processo educativo da sua família. Ele é uma condição intelectual. Ele é uma escolha que você faz que 90% das vezes, ele está indo até contra os seus instintos. O seu instinto não diz para você amanhã se você dormiu às 2 da manhã para você poder ir para a escola. O seu instinto não diz que você tem que ficar com fome durante um tempo dentro da escola esperando a hora do recreio. O seu instinto diz para você continuar dormindo. O seu instinto diz para você comer a hora que você tem fome. É uma superação do instinto você se educar. E esse parágrafo deixa claro o que a educação é capaz de construir. Ela é capaz de constituir uma cultura que coloca a educação tão presente na vida das pessoas que ela passa a ser tratada como algo muito forte, algo que está até no patamar de uma disposição instintiva. Só que ela não é uma disposição instintiva. Você tem que escolher agir em prol da educação, escolher se educar
sempre, porque os seus instintos, a grande maioria das vezes, vão te levar para o caminho oposto. Observa a diferença, por exemplo, do potrinho, quando ele nasce, ele escorrega para fora da mãe dele e já sai cavalgando do lado da mãe dele. E o bebê? O bebê tem que ser cuidado, tem que receber carinho, a pessoa tem que falar com o bebê para ele poder desenvolver linguagem. Aí depois você tem que ensinar o bebê a pegar no garfo, você tem que ensinar o bebê a fazer cocô na privada, você tem que ensinar o bebê a escrever, a contar. Tem essas habilidades que ele desenvolve a partir dessa educação, e sem falar naqueles valores que a gente mencionou, ensinar o bebê que existe propriedade, que existe divisão, que existe o sentimento de compartilhar com os amigos, que existe o sentimento de se defender, mas não pode ser violento. Você pode reclamar às autoridades. Isso tudo tem que ser ensinado para que essa criatura que nasce como um animal se torne um ser humano. Último parágrafo. Quanto maior a aquisição intelectual no homem, mais ele recua em relação ao macaco. Quanto menos saber, conhecimento, cultura ou memória há em um indivíduo, mais lugar o animal ocupa, mais ele domina, menos ele conhece a liberdade, o homem. Satisfazer as necessidades naturais, obedecer apenas aos impulsos naturais, comportar-se como uma pessoa dominada por instintos, não sentir a força das necessidades espirituais, eis que o chimpanzé se manifesta em você. Cada um carrega consigo sua parte de macaco. A luta para fugir dessa herança primitiva é diária, é até o túmulo. E a filosofia convida a lutar esse combate e oferece os meios para isso. Então, eu acho que aqui ele está trabalhando com um conceito também, vale dizer para os nossos alunos, de filosofia bastante específico, né? Bastante voltado para esse domínio dos instintos e das inclinações. Terão filósofos que vão na contramão disso e dizer que ser humano será exatamente o contrário, seguir os instintos, valorizar as questões vitais. Esses filósofos vão dizer, se, por exemplo, voltando no caso daquela mulher proibida que eu evoquei, se você sente atração por uma mulher, mas tem que reprimir isso, o mais verdadeiro na sua essência é esse sentimento que você tem de atração em relação a essa pessoa. E que essa repressão é, na verdade, uma espécie de autoflagelo que você está se impondo por causa da cultura, e que a cultura é uma negação do seu eu verdadeiro. Eu não concordo. Porque quando eu sinto vontade de negar algum instinto, seja uma atração sexual ou seja uma vontade de comer mais do que eu sei que eu preciso comer, ou uma vontade de dormir mais do que eu preciso dormir, eu não sinto que eu estou obrigado. Às vezes eu sinto, e nessas horas eu não acho que é meu. Agora, quando é um valor meu, por exemplo, eu quero ser honesto e sincero, é um valor meu, e aí é um valor meu, portanto, não dá em cima de mulheres comprometidas. Quando isso é um valor que eu adotei para mim, quando eu racionalmente pensei que eu serei melhor se eu seguir esse valor, então não é uma negação no sentido de que existe o Pedro verdadeiro e eu estou botando grilhões nele. Não. Essa parte de mim que escolheu esse valor e essa parte de mim que vai lutar com essa outra parte de mim para fazer esse valor ser efetivo no mundo, também é minha. E ela é tão minha quanto a outra parte. Só que tem que haver esse embate, porque são duas partes diferentes. Então, eu não concordo com essa corrente, mas eu entendo o ponto deles. Até fazer uma tentativa de defesa dessa corrente, porque é o seguinte, durante muito tempo, a cultura ocidental, principalmente a europeia e a americana, né, ela foi muito voltada em cima dessa filosofia de refrear os instintos e dar vazão à sua racionalidade, privilegiar sempre a ação racional perante a ação instintiva. E a cultura que isso... Uma criminalização do corpo, né? Exatamente. A cultura que essa doutrina produziu, uma cultura de criminalização do corpo, de refreamento total dos prazeres, de proibição de certos prazeres. E, em algum momento, a filosofia dessa corrente percebeu que isso estava exacerbado, que a gente não estava vivendo praticamente nada da nossa gama de possibilidades de prazeres em prol de uma racionalidade que a gente também não estava alcançando. Então, eles perceberam que, olha, tudo bem, você tem que tentar racionalizar até esses padrões culturais para a gente perceber que existem prazeres que não são problemáticos,
Porque em algum momento a nossa sociedade falou assim, olha, todo prazer é problemático. E aí a gente, por exemplo, tinha gente que era obrigado culturalmente a não fazer sexo, tinha gente que era obrigado culturalmente a não a dizer que não se sente atraído por uma pessoa que ele se sentia. Aí, citando como exemplo os casos dos homossexuais, os casos dos celibatários, os casos das pessoas que eram obrigadas a entrar, por exemplo, numa igreja e passar a vida em celibato, os casos das pessoas que perdia todos os bens, que não tinha, que fazia voto de pobreza, voto de fome, né, que só comia o básico para sobreviver. Isso tudo está ligado a essa cultura de que você tem que refrear os seus prazeres o tempo todo. E essa corrente filosófica diz, olha, não é tão problemático assim os prazeres, entendeu? Você tem que viver para ter prazer também. Isso é uma coisa que está dentro de você, que é o seu instinto, e se você não dá vazão, vai acabar trazendo problemas em outras áreas, né? E aí, óbvio que tem os exageros de ambas as partes, que vai ter filósofo que vai dizer que você tem que viver só para isso, se comportar feito um animal para dar vazão a todos os seus desejos. Eu queria comentar justamente essa parte. Quer dizer, eu acho que o problema está nessa frase final, a filosofia convida a lutar. Esse combate oferece os meios para isso. Exatamente. Quer dizer, a filosofia aqui é que nem o filosoficamente do outro episódio, né? Ele tenta dar um status para uma posição que ele tá tomando. Mas, por exemplo, você citou, né, os outros filósofos, a gente pode nomear só para os nossos alunos saberem, provavelmente eles vão aparecer e vai ter um episódio sobre eles. Quer dizer, Nietzsche seria um que radicalizaria para o lado do instinto das inclinações. Marcuse seria um que tentaria de alguma maneira falar, olha, os instintos são importantes, as inclinações são importantes em níveis. Quer dizer, a nossa sociedade reprime mais do que o necessário, mas dá para liberar um pouquinho, mas sem liberar muito, porque algum nível de repressão vai ter que ter, senão não tem sociedade. Freud já seria um radical que diria, não, tem que ter repressão porque cultura se produz através da repressão de instinto. Então, nós teríamos na história da filosofia N posições sobre como se daria essa relação entre razão e inclinação. E que a filosofia não convida a nada. A filosofia te convida a pensar as possibilidades. Nunca a tomar uma específica. Isso é uma decisão que você vai fazer de acordo com o que o Pedro falou, de acordo com o valor que você escolheu. Se você escolheu o valor de que a racionalidade tem que ser abandonada, você tem que ser por instinto, você vai ter um filósofo que vai defender isso e você vai viver com as consequências disso. Se você defende que a sociedade tem que ser repressiva, sim, você é um conservador e não pode liberar mesmo. Você também terá filósofos que vão defender isso. Se você defende que, bom, tem que ter algum nível de repressão, mas não tanto, você também vai ter filósofos que vai defender essa posição. Eu acho que o problema não está nessa frase, a filosofia convida a lutar, esse combate, etc. O problema está na frase anterior. A luta para fugir dessa herança primitiva é diária. Como se... E aí, quando ele vincula essa frase final, dá a entender que a filosofia convida a lutar essa luta para fugir dessa herança primitiva. Só que aí que está a parada. Você pode lutar... Você vai ter filosofias convidando a lutar essa luta para fugir da herança primitiva, a grande maioria delas, que vão privilegiar o pensamento racional, e vai ter filosofias que vão convidar para lutar essa luta contra a herança racionalista, que é em prol da herança primitiva. A filosofia convida a lutar, mas para qual dos lados? Aí vai depender da filosofia. O que é importante lembrar também é que a gente hoje vive numa cultura que ainda a gente tem acesso a esses prazeres, né? Quando eu disse que a gente tinha chegado à conclusão que a nossa cultura estava negando demais os prazeres, a gente está falando aí de 100 anos atrás, 150 anos atrás, que é quando começou esse movimento em prol de uma regressão, sei lá se dá para chamar isso, mas em prol do instintivo, do comportamento instintivo na contramão do comportamento racional. A sociedade daquela época era extremamente diferente dessa aqui, muito mais refreada, com muito mais privações de prazeres do que a nossa sociedade. Então é isso, né, gente? Vamos começar aí o volume 2, primeira semana dele, e a gente retorna semana que vem. Tem que falar das sugestões de vem filme. do coração, não? Você tem uma pra falar aí? Eu tenho o Enigma de Caspar Hauser. O Enigma de Caspar Hauser, um filme bem ruim. Por que você tá recomendando isso? Mas... Porque apesar de ser bem ruim, bem chato, bem antigo, ele, se você vê, sei lá, o comecinho dele, já vai sacar o que é interessante, apesar do final também ser muito bom, e o filme só ser morto no meio. Mas você já vai entender a diferença que a cultura e a educação fazem na formação do ser humano. É um filme
um filme alemão da Alemanha Ocidental. Tem também o Conto de Aia, né? Que seria interessante para a gente ver como que o processo educacional conservador pode se desdobrar. Seria também uma série interessante para se ver. 1984 tem um pouco disso na forma que a estruturação da sociedade, a formação dessa cultura, dessa sociedade distópica do 1984, na nova língua, que vai ser uma língua que vai excluir certas palavras, na estruturação do cotidiano dos membros do partido, com um minuto de ódio, ele vai tentar construir a sociedade. O controle perfeito não é um mero controle físico, é o controle do próprio pensamento, dessa própria individualidade. É uma negação não dos instintos, mas uma negação do próprio indivíduo. Porque o que eles querem no 1984 é justamente não que o indivíduo, por exemplo, no seu instinto de odiar o partido, ele refreia esse instinto e dentro da cabeça dele ele odeia o partido, mas ele não manifesta, porque esse é o controle normal. Ele quer que o efeito dessa cultura seja tão profundo, o efeito do controle do partido seja tão profundo na forma da nova língua, na forma que o partido funciona, que o indivíduo não odeie mais o partido. Então é isso, gente. Foi um prazer encontrar vocês, meus amigos. Abraço. Tchau. Abraço.